Bom, rapaziada, depois de anos aqui trabalhando no YouTube, trazendo conteúdos aqui pra vocês, hoje é a primeira vez que eu vejo o torcedor do Remo dividido em termos de resultados. Tem torcedor do Remo que quer que o clube perca logo de uma vez, ou empate jogando mal, para que o treinador seja demitido e que ele volte a ter esperança. E tem aqueles torcedores que, assim como eu me incluo nessa, prefiro que o Remo vença hoje, independente se treinador vai cair ou não. Para você ter uma ideia em termos de resultado, a vitória hoje ela é de suma importância. E o Remo não pode pensar em outro resultado que não seja esse. O Criciúma venceu ontem, ultrapassou o Remo, entrou no G4, ultrapassou o próprio Novo Horizontino. A Chapecoense já disparou, abriu 6 pontos para o clube do Remo, está com 40 pontos no campeonato. A Chapecoense aplicou um sonoro 4-0 contra a equipe do Atlético lá em Minas Gerais. Chapecoense, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas um. Venceu 7 e empatou 3. 3 não. Venceu 6 e empatou 3. É uma campanha, uma arrancada absurda da Chapecoense. É por isso que eles estão na terceira colocação e já olhando até para a questão de título. Tá? A Chapecoense entra na briga também pelo título. O Remo vive um momento que eu posso dizer que dentro de campo, em termos de desempenho, é um dos piores do campeonato. Porque o futebol que o Remo joga hoje, eu não sei se jogo contra o Coritiba, mas o futebol que o Remo apresenta até o jogo contra o Botafogo é futebol de meio de tabela. É futebol de 12º lugar para baixo. É futebol de Atlético Goianiense, de Atlético Paranaense. É time que não tem um padrão dentro de campo e que não consegue sequer segurar resultado. Foi o que aconteceu com o Botafogo. O Remo fez 1-0, poderia propor um pouco mais o jogo, mas nem com isso o Remo tem capacidade. O torcedor vendo isso, se vê numa condição de torcer para que esse treinador perca o jogo hoje e que ele seja demitido. Na verdade, o Antônio Oliveira, isso tudo teria sido poupado se o Braz tivesse a hombridade de demitir o Antônio Oliveira no jogo contra o Botafogo depois daquele empate vergonhoso dentro de casa. O Braz não teve isso porque ele não vai assumir que errou. Ele pegar e assinar a cartilha de que ele errou. Ele não vai fazer isso, não adianta. O Braz não vai fazer isso. O que resta para o torcedor do Clube do Remo, na minha opinião, é torcer para que o time vença hoje. Se não vencer, naturalmente o treinador vai cair. Isso aí não vai ter nem condições de permanência. Aos jogadores do Clube do Remo, hoje, é importante que eles demonstrem dentro de campo o que eles demonstraram fora dele nas redes sociais. Postando ali todo mundo praticamente que estão fechados com o Antônio Oliveira. Mostrem que estão fechados mesmo com ele. Vençam o jogo hoje. Joguem para vencer. Joguem com inteligência, mas principalmente com garra, para sair do Couto Pereira com os 3 pontos. Se o Remo vencer hoje, o Remo termina a rodada no G4 da competição. O Remo está a 2 pontos do Criciúma. Se o Remo vencer hoje, vai a 37, o Criciúma tem 36, já jogou na rodada. O clube do Remo entrará no G4. O Remo só depende dele para terminar essa rodada entre os 4 primeiros da competição. E depois, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas eu acho que sim, o Remo enfrenta o próprio Criciúma dentro de Belém. Dentro do Estádio Olímpico do Pará, na quinta-feira. Depois tem a parada para a Copa, né? Para a Copa não. Para as eliminatórias da Copa, jogos patéticos da seleção brasileira, que já está classificada, um futebol horroroso. Vai jogar contra o Chile, contra o Paraguai, se eu não me engano. Né? E aí vai ter essa pausazinha aí do campeonato da Série B também. A Série B vai dar uma pausa também referente a isso aí. E aí o Remo vai ficar 10 dias sem jogar, se eu não me engano. 10, 12 dias sem jogar. Isso é importante até para recuperar a parte física dos jogadores. Mas seria de suma importância se o Remo terminasse padece essa pausa com 6 pontos na bagagem. 3 contra o Coritiba e 3 contra o Criciúma dentro de casa. O Remo abriria 4 pontos para o Criciúma, né? Ficaria ali no G4 consolidado da competição. Não assumiria a terceira colocação, porque a Chapecoense foi a 12 vitórias. Olha só, cara. A Chapecoense foi a 12 vitórias e o Clube do Remo tem só 8. Seriam 10 vitórias, claro. Se o Remo empatasse com a Chapecoense, por exemplo, a Chapecoense perca os 2 próximos jogos. O Remo empataria com a Chapecoense no número de pontos, mas permaneceria na 4ª colocação, porque a Chapecoense teria 2 vitórias a mais que o Remo. Já chega de empatar, né? Eu acho que o empate hoje é passivo de demissão também.
O Remo tem que vencer o jogo hoje, para recuperar os 3 pontos em casa e principalmente ir embalado para enfrentar o Criciúma. O time titular do Remo já está definido, não vai mudar, não vai mudar. Marcelo Rangel no gol, lateral direito Natan, dupla de zaga Camutanga e Reinaldo, e no lateral esquerdo o Sávio ganhando a vaga do paraguaio Alan Rodrigues. No meio de campo teremos Caio Vinícius, Jaderson e o Marrone. No ataque, Diego Hernandes, Davó e o Marcelinho. Pra você ver como o Janderson tá com moral, né? O Janderson, não sei o que aconteceu com o Janderson, mano. Eu tava vendo os lances do Janderson no início da Série B. Era absurdo, cara. Absurdo. A parte tática. Essa ala direita do Remo hoje deveria ser Marcelinho e Janderson. Só que o Janderson tá tão mal que o treinador prefere colocar o Marcelinho improvisado. Prefere colocar o Marcelinho de ponta direita, que ele nem ele é lateral direito, do que o Janderson. Pra você ver como o Janderson está mal. E assim, com razão, eu nem questiono, tá? Eu nem questiono a escolha do Antônio Oliveira referente a isso. Por quê? Porque o Janderson entra, parece um pereba, moleque. Parece um pé de rato em campo. Então, é melhor colocar o Marcelinho mesmo improvisado, deixa o Natan lá. Natan se preocupando com a marcação, porque ele tá devendo, marcação principalmente. É uma avenida do lado direito, precisa melhorar bastante. Quem sabe o Marcelinho fazendo essa dobra com ele ali, né, ele fazendo uma espécie de elemento surpresa, o Remo não possa melhorar essa questão da marcação do lado direito. O Janderson, infelizmente, vai ter que correr atrás agora para recuperar essa titularidade, porque às vezes que o Janderson entra em campo, a gente prefere que ele continue no banco. Sobre o meio de campo, o Regis não tem condição de jogar. Para mim, o meio campo do Remo seria Jaderson, Caio e Regis. Marrone, Hernandes e o Davó. Esse seria o meu time, o meu meio campo do Remo para frente. A linha de defesa é essa daí mesmo. A gente não tem lateral esquerdo, o Sávio tem que jogar por ali, porque ele é melhor um pouco que o paraguaio, ele faz menos merda, eu acho, né, que o paraguaio. Aliás, ele é menos irritante que o paraguaio. Ele é irritante, mas ele é menos irritante que o paraguaio. Lateral direita, o Natan, mais uma oportunidade para ele. E eu colocaria o Marcelinho na lateral direita. E a dupla de zaga, para mim, é a melhor que tem hoje disponível. O Reinaldo, que precisa voltar a entender que ele é zagueiro, ele não é meia, ele não é volante, ele é zagueiro. E o Camutanga, que vem jogando muito bem as partidas, né? Então, essa linha defensiva do Remo aí, não tem muito o que mexer. Agora, no meio de campo, se o Regis tivesse condições de atuar pelo menos 70 minutos, era Regis titular, pô. Não tem outro jogador melhor que o Regis nesse meio campo do Remo. Não tem. Mas, infelizmente, ele só atua, ele só consegue jogar um tempo. Bom, rapaziada, deixa aí o seu palpite. O meu pra hoje, cara, eu vou no 2-0, tá? 2-0 pro Remo. Ah, mas você é maluco? Não interessa. 2-0 pro Remo. Deixa aí o seu palpite, eu quero saber sua opinião pro jogo de hoje. Até o próximo vídeo, até mais tarde. Meus amigos, tchau.